O investidor, obviamente, de varejo é um investidor que está ali, ele meio que seguia pela performance dos últimos 12 meses, seguia às vezes pelo rebate, né, pelo preço, não faz uma análise tão profunda. Então a gente achava que esse era um passivo que poderia contaminar o nosso condomínio. Mas a verdade é que a gente estava errado, e a gente veio estudando esse passivo nos últimos anos, acompanhou como é que esse passivo reagiu em momentos de crise aqui no Brasil, na Dilma, na greve dos caminhoneiros, e mais recentemente acho que foi o motivador para a gente acelerar um pouco agora no varejo, foi a crise do ano passado, a crise do Covid, onde a gente viu uma disciplina bastante razoável do investidor de varejo com fundos, não apertou o botão no pior momento, teve paciência. E a gente acha que, de fato, o investidor está mais maduro no Brasil. É muita educação financeira que hoje existe. São várias instituições, enfim, vários educadores financeiros que hoje existem no mercado, que estão trazendo maturidade para esse investidor mais pulverizado. E quando ele bem trabalhado, bem pulverizado, contando bem a história, evitando concentração em plataforma, em investidores específicos, acho que é um passivo que pode agregar bastante no condomínio. E a ideia é fazer, você falou que tem planos para o varejo, fazer uma migração completa, vocês querem fazer um meio a meio? Não, a nossa ideia é ter um quarto. Então a nossa matriz lá estratégica de passivo é ter mais ou menos um quarto de dinheiro proprietário, um quarto de dinheiro das grandes famílias, um quarto de fundos de pensão e um quarto de varejo. Esse é o nosso objetivo de longo prazo. Então, um quarto de varejo, um quarto famílias, um quarto fundo de pensão e o outro quarto? Dinheiro proprietário. A gente está com o nosso dinheiro nos mesmos produtos e que é o que hoje já existe na RPS. Então a nossa ideia é, sei lá, no longo prazo é mais ou menos isso. Como um hedge fund americano, se você for olhar o passivo de um hedge fund americano, ele tem um pouco desse viés, assim. A nossa parcela proprietária vai muito depender da nossa performance. Se ela continuar sendo boa e a gente continuar ganhando dinheiro, aí a gente vai reinvestindo esse dinheiro que a gente ganha no fundo. Aqui é um pouco acho que de ambição de continuar performando bem para poder reinvestir, ir ganhando dinheiro e reinvestindo esse dinheiro que a gente ganha lá na sociedade. Todos os sócios são obrigatoriamente, dentro de um contrato que a gente tem dentro da sociedade, a investir 2/3 do que ganham lá na RPS nos fundos que os nossos clientes estão. E todos investem mais que isso, 80%, 85% da remuneração nos fundos. Falando de performance, como que foi nos últimos 12 meses? Então, os nossos fundos foram bem, assim, tava brilhando no infinito ali na virada do primeiro para o segundo semestre. A gente tomou um pouquinho para trás aí nesses últimos 2 meses. No ano a gente está, o nosso Total Return, que é o nosso fundo mais conhecido, que as pessoas conhecem, o RPS Total Return, que é um fundo que tem 8 anos e meio, quase 9 anos de história. Esse fundo está ganhando 4% no ano, positivo, num ano que a bolsa está caindo aí 12%, 13%. Aí chegou a estar 10 positivo na virada do primeiro e segundo semestre. A gente perdeu um pouquinho nessa realização recente da Bolsa Brasil. Em 12 meses ele está 11% positivo. Então tá bem. Assim, não é o melhor ano nosso, mas é um ano bem honesto dado as circunstâncias, né? Nós somos um fundo multimercado, multigestor com DNA de equity. E apesar do equity estar muito bem no mundo e a gente performou bem, exposto no mercado internacional, a gente também tinha alguma exposição no Brasil, e que nesse período tão difícil de Bolsa Brasil a gente acabou tendo alguns prejuízos aí pontuais no Brasil. Acho que entre mortos e feridos estamos ok. Falar dos últimos 12 meses, 11%, com tudo que vem acontecendo, né? Até aproveitando essa parte. Acho que o CDI acumulado nesse período, acho que é 4,5, assim, então deu quase 3 CDIs. Tá interessante, tá né? ok. Se a gente for comparar, tá bem interessante. Que é o benchmark dos fundos, né? Desse fundo específico, sim. Então a RPS, ela segue uma tese de investimentos para poder escolher os ativos? A gente é muito conhecido e de fato a gente é uma casa que tem um prisma mais macro do que micro, né? Que não é tão comum em ações no Brasil, né? O Brasil
Acho que a grande maioria dos investidores em ações do Brasil tem esse perfil mais fundamentalista, são discípulos do Warren Buffett, que acho que faz até sentido, porque o Brasil é um país muito instável macroeconomicamente. A gente lá na RPS, a gente não parte desse prisma, a gente parte de um prisma de tentar entender o macro, tentar entender o que está acontecendo na conjuntura, tentar acertar o IPCA dos próximos 12 meses, tentar acertar o que vai acontecer com a taxa de juro nos próximos 12, 24 meses, tentar entender o mundo político, tentar entender de fato a macroeconomia. Nós temos uma equipe de 26 pessoas só na gestão da RPS. A RPS tem quase 40 funcionários como um todo, 26 pessoas na gestão. E desse time, 2/3 olhando o macro. A gente tem uma mesa de renda fixa, tem uma mesa de moeda, tem uma mesa de commodities, a gente tem uma mesa de ações que olha só o macro, a gente tem uma equipe de economistas que estão acompanhando a macroeconomia no Brasil, tem um time de economistas que olha a macroeconomia global. Então a gente gasta muito tempo e muito do nosso processo de investimento tentando entender o macro. A partir disso, a gente constrói um cenário, né, da onde a gente está no ciclo econômico, macroeconomicamente falando. Nós estamos num momento de aceleração ou desaceleração de PIB. Nós estamos num momento de juro para cima ou juro para baixo, inflação para cima ou inflação para baixo. É um momento de defensivo ou aumento de ataque. É um momento de proteger na qualidade ou ir na coisa cíclica. Então a gente tenta entender onde é que a gente está no ciclo econômico, monta carteiras de curto e médio prazo que vão bem de acordo com esse cenário macro que a gente construiu. E aí a gente não tem muito assim, preconceito. Não invisto nesse setor porque esse setor é ruim, ou esse tema é ruim, ou esse tema é bom e eu vou sempre investir. Não. Aí dependendo do momento do ciclo, tem hora que é para você ter uma carteira com mais risco, com menos risco, mais lá fora, mais no Brasil, coisas mais defensivas, coisas mais de ataque. O que é conhecido no mundo técnico como investimento fatorial. Nós somos investidores fatoriais, que tentam identificar o cenário macro, identificar os macrofatores e montar cestas de ações compradas e vendidas baseado nesses fatores de investimento. Quem quiser entender um pouco mais sobre isso, tem vários livros que falam sobre factor investment e é um jeito diferente de investir em ações que está sendo cada vez mais dominante no mundo. Eu vejo assim uma convergência muito grande dos gestores mundialmente em se especializar nesse modelo de gestão de fator de risco, fator de carteira. O mundo tem cada vez mais os investidores conectados via ETFs, né, que são as carteiras de ações temáticas, carteira, só no Bovespa são acho que mais de 50 ETFs que foram construídos. No mundo tem mais de 2.000 ETFs que os gestores mundo afora fazem, e são exatamente esses ETFs temáticos, fatoriais. E o que a gente faz lá na RPS é tentar montar os nossos próprios ETFs, os nossos próprios cestinhas temáticas, de acordo com uma análise que a gente faz da conjuntura, tanto fora do Brasil quanto no Brasil. E tem uma sequência do que vocês vão olhar para montar essa carteira? Tipo, a gente começa por aqui e a gente termina aqui, pronto. Então a gente sempre parte de fazer uma leitura sobre o cenário macroeconômico. Entender PIB, entender inflação, entender juro, e a partir disso definir em que ponto do ciclo econômico a gente está. E tem uma cartilhazinha, né, de quando você está no ponto do ciclo A, B, C, são 4 quadrantes do ciclo normalmente que os investidores dividem. Quando você está em cada quadrante do ciclo, o que é legal fazer? Quais são os macrotemas que funcionam melhor naquele quadrante do ciclo econômico? Então, nosso desafio é primeiro acertar o ciclo econômico, acertar o quadrante do ciclo econômico que a gente está, e a partir daí montar carteiras que funcionam, historicamente funcionaram quando você está naquele ponto do ciclo, tanto lá fora quanto aqui. Então, e aí você fala, bom, vocês não fazem análise fundamentalista nenhuma? Não, a gente tem uma equipe até bem grande de analistas que ficam acompanhando as empresas, o detalhe, as projeções, o resultado, montam DCF, projetam múltiplos,
que é liderado inclusive pelo meu sócio Thales Franco e pelo Alexandre Miguel, que inclusive fazem gestão do nosso long only. A gente tem um fundo long only fundamentalista Brasil, que é o RPS FIA Selection. A gente tem uma equipe de mais ou menos 9 pessoas que fica fazendo essa parte bottom-up Brasil. E aí a gente tenta casar. Primeiro monta uma ideia macro, quais são os fatores que a gente quer, e aí em cima desses fatores a turma micro entra e fala, peraí, então nesses fatores a melhor empresa que está com o melhor momento, que está com uma dinâmica mais bacana, que está com valuation mais interessante, são essas e essas. Então aí junta o macro com o micro. Por isso que a gente precisa ter um time tão grande. E encaixado, né? Encaixado, que faz isso direitinho há muitos anos, 8 anos e meio.